Olá, sou Fábio Reis, e você está no podcast Comunitalks, podcast feito por quem e para quem gosta de comunicação. Neste sexto episódio, a gente tem aqui como grandíssima convidada a Lucy Anunciar. Seja bem-vinda, Lucy, tudo bem? Obrigada, Fábio. Prazer. Obrigada pelo convite. Eu que agradeço, não só ter aceitado o convite, bem como ter estado presente aqui nesse momento. Antes de continuar o papo oficialmente aqui com você, eu vou passar aqueles recados iniciais. Então, tipo, quem estiver assistindo a live no YouTube, pode se inscrever aí já no canal se não for inscrito, né? E principalmente se gostar da live. E também siga a gente pelas outras mídias, né? Como Instagram, LinkedIn e nas plataformas de streaming de áudio, que também disponibiliza as lives, né? Os episódios aqui do podcast, que está no YouTube primeiro, depois no Spotify, na Deezer, enfim, nas 5 principais plataformas de streaming de áudio, tá bom? Então siga a gente por lá também. Para quem quiser contribuir pontualmente com valores, pode ser pela chave Pix, que está aí na tela, que é comunitalkspodcast@gmail.com. Se quiser contribuir com forma mais frequente, né, ajudar o podcast, né, financiar e tudo mais, tem a campanha Apoia-se, esses links, essas informações estão todas aí nas descrições do vídeo para quem quiser conferir e ver mais detalhes, ok? Obrigado. Lucy, agora começando de fato aqui o bate-papo contigo. A pergunta que eu faço para todo mundo de início, né, e até copio, vou falar sempre disso, até elas me notarem, as jornalistas do podcast Mamilos, que elas perguntam quem é você na fila do pão, eu vou perguntar aqui quem é você na fila da comunicação. Então, traduzindo assim, como se deu a sua entrada dentro da comunicação, né, o seu interesse pela área, e como que tem sido a sua caminhada dentro dela até hoje, assim, de forma um pouco mais resumida. Ó. Bacana. A minha entrada, assim, eu tô na área já faz 20 anos, né? Meu começo ali de carreira, acho que como eu sou formada em RP, né? Eu fiz RP na Casper, e acho que a minha entrada, acho que a maioria dos RPs acabam entrando meio nessa profissão até um pouco sem saber ao certo. Acho que a gente tem uma coisa também de ter que escolher uma carreira muito cedo e você é, ter que se desafiar assim a buscar e ir entendendo também ao longo da sua jornada na própria faculdade se é aquele caminho mesmo que você quer. Eu sempre tive, assim, muito mais afinidade para a área de humanas, né? Então, assim, quando eu comecei a definir, a entender, a buscar o que eu gostaria de fazer de formação, eu sempre fui mais para esse lado. Eu comecei a pesquisar, sempre fui ali para o caminho mais do jornalismo, de RP, e aí acabei achando bem interessante. Na época que eu me formei, relações públicas era uma profissão super nova, não era tão difundida como é hoje. O caminho, assim, era bem mais difícil, até nas empresas, né? Tinha uma confusão ali até do que era um profissional de RP. E eu tô há 20 anos já nessa trajetória, né? Eu entendo que a minha escolha foi muito mais por esse lado assim, de humanas e de entender que relações públicas consegue fazer uma interlocução com diversos públicos, né? Trabalhar muito pela reputação de uma empresa, e tem muitas possibilidades, né? Já naquela época, quando eu escolhi o curso, eu já vi essas várias possibilidades dentro da área de comunicação. Você trabalhar comunicação interna, você trabalhar comunicação externa, assessoria de imprensa, enfim, é um leque de oportunidades. Uhum. E sempre me interessei assim, por esse lado mais da comunicação. E por onde você conseguiu passar, né? Por onde você acabou passando dentro desses quase 20 anos, né? Você falou de RP. Os 20 anos eu sempre atuei em agência, Sempre em agência? Sempre agência. Minha primeira entrada foi numa assessoria de imprensa, bem pequenininha. Fiquei por lá por 5 anos, depois eu fui indo para outras agências, tive passagem assim, por grandes agências de comunicação e sempre minha trajetória foi bem mais direcionada para agência. Assessoria de imprensa, né? Antigamente falava mais assim, só assessoria, hoje mudou muito. Acho que a gente ainda vai ter essa oportunidade de conversar aqui durante o papo. Mas antes até as agências mesmo tinham um outro foco, né? Era bem mais aquela coisa assessoria de imprensa, hoje não, já é uma agência 360. As agências e o mercado se transformou bastante. Mas a minha carreira foi toda direcionada aí para agência de comunicação em PR, né? Em relações públicas. Legal. Até pegando como gancho esse ponto que você falou, né, de ir transformando, de assessoria, agora para uma comunicação mais 360 dentro das agências e tudo mais. Como que, dentro da sua experiência, né, na área, como que você viu essa transformação, por exemplo, no que é exigido de um profissional de RP dentro desse período?
E em questão de processos, em questão de funções mesmo, e de ferramentas, como que você enxergou essa transformação, assim? Como que você sentiu? Como que foi se adaptando ou passando isso para as equipes também que você estava, né? No começo ainda não como liderança, mas depois como liderança, assim, como é que foi isso? Eu acho assim, tem coisas que não mudam, né? Tem coisas que o profissional de comunicação como um todo, especialmente ali um RP, tem coisas que não mudaram, né? Que são, assim, inerentes à profissão e que precisa ter, né? Essa coisa da curiosidade, de ser um profissional com bom texto, que goste de pessoas, né? Uhum. De cultura, ter curiosidade pelos assuntos. Então, isso sempre foi assim, acho que nunca vai mudar. O que eu vejo que mudou assim ao longo do tempo é que hoje a gente precisa de um profissional muito mais multidisciplinar. Ser um profissional que ele não seja só limitado a uma caixinha ali de RP, por exemplo. Hoje a gente já tem o RP, ele está muito um RP digital também, né? Uhum. Você não consegue hoje trabalhar numa agência de comunicação, fazer só assessoria de imprensa. A própria imprensa mudou muito. Você tem que estar por dentro muito de novos canais, de novos formatos, né? Ter muito essa comunicação digital. Então precisa ser um profissional multidisciplinar, assim, é o que eu vejo hoje é, que precisa, num profissional que está ingressando ou que já está no mercado de trabalho, que precisa se reinventar, é esse profissional que busca sempre se atualizar e caminhar conforme essa nova sociedade pede, né? Até mesmo se atualizar em temas que hoje não podem mais faltar na comunicação, como diversidade, inclusão. São coisas que, né, ESG, pautas que estão em voga assim, na sociedade, o profissional de RP ele precisa trazer isso para o seu dia a dia, né? Ele precisa estar antenado, né, no que está acontecendo no mundo, quais são os grandes debates da atualidade e trazer aquilo para o core da comunicação também. Então, assim, além das habilidades, das competências técnicas, né, que são ali da base, da faculdade, e que são exigidas, como bom texto, que eu comentei, esse profissional precisa ser multidisciplinar, conhecer ferramentas de, de, de comunicação que vão além ali do tradicional do arroz com feijão e precisa ser uma pessoa bem ligada no que está acontecendo no momento, né? E isso tudo, não, igual você falou, né? Então, não só na parte profissional, ali ter isso como rotina do dia a dia, né? Na parte pessoal, porque quando estiver envolvido com o trabalho, vai ser tudo de forma mais fluida, assim, na hora de contato com as ferramentas e tudo mais, né? Nesse sentido. Exatamente, eu acho que a coisa se converge um pouco, né? Não tem muito como você Sim. separar. Acho que principalmente na nossa profissão, assim, é difícil você separar. Agora é a profissional e pessoal, assim, você precisa estar antenado o tempo todo, né? É claro que você vai ter mais afinidades com determinados assuntos e gostar e ter interesse por aquilo, mas tem outros assuntos que você às vezes nem é tão familiar ou não tem tanta proximidade, mas que você precisa, por conta da profissão, você precisa estar atualizado, né? E se inteirar sobre aquilo. Até, até pela própria comunicação, né? Hoje, quando você pensa em campanhas de comunicação, não tem como você deixar certos assuntos ou pensar em certas características de uma campanha, né? Você tem que tomar certos cuidados, você tem que entender se aquela campanha está sendo inclusiva. Enfim, tem uma série de caminhos que o profissional de comunicação ele precisa estar bastante ligado assim no momento e no que a sociedade também tem cobrado, né? Uhum. Fazer adaptação de tom de mensagem, Tom de ou tudo. mensagem, exatamente, muita diversidade, inclusão, eu acho que são, assim, eu vejo isso muito como um caminho, assim, para o profissional cada vez mais também transformar empresas, porque hoje você tem também uma comunicação que ela influencia no próprio negócio, né, da empresa, não é aquela comunicação que só está ali para fazer uma comunicação externa, é uma comunicação que ela leva realmente para o board de uma empresa e fala, essas são questões que são importantes, a gente precisa colocar isso no centro dos negócios, né? Então não tem como uma empresa só querer fazer uma comunicação e fazer uma campanha ali diversa e tal, se ela não faz aquilo no dia a dia. Então, o profissional de comunicação, ele também é aquele profissional que ele está ali junto das tomadas de decisões e ajudando também a mostrar o que está acontecendo ali fora e que precisa, de repente, estar no core de um negócio, né, de uma empresa.
É muito legal esse ponto que você trouxe, porque, tipo, não é... A comunicação não é um setor, não é uma parte de uma empresa para ser cumprido como se fosse por tabela, né? Tipo, então, tinha coisa boa, a gente comunica, tinha coisa ruim, a gente fala, se desculpa e tal. Não, como você falou, faz parte do negócio. Então, o que a gente está comunicando, que tal, tem que convergir, tem que conversar com a empresa faz no dia a dia, porque isso impacta no negócio da empresa, melhorando ou piorando, né? De acordo com o que ela faz e como que ela está comunicando isso para o seu público, né? Para a sociedade. Exatamente. Exatamente. E assim, o que eu vejo é que não se sustenta, né? Uma empresa que hoje queira fazer uma comunicação, mas que ela não age no dia a dia, conforme ela comunica, isso não sustenta, né? O público, o consumidor, não é bobo, né? Ele vai cobrar, ele vai entender, ele vai ver que aquilo, de repente, é fake, né? Que a empresa só está querendo, de repente, Fachada, fazer né? de fachada, que ela Uhum. não faz aquilo no dia a dia dela. Então, hoje eu vejo que o papel realmente da área de comunicação, e é um grande assim desafio dos nossos, né, dos profissionais, da nossa profissão, é mostrar o valor realmente da comunicação, né? Que é isso que você falou, não é só ir lá e comunicar e de repente pagar uma crise, é realmente mostrar o valor do profissional de comunicação dentro do negócio. Porque de fato é algo um pouco. Já foi mais, eu acho que hoje as empresas viram um caminho assim na comunicação, mas eu acho que já foi muito mais intangível você mensurar resultado de comunicação, porque na verdade né? Assim, se você pensar, a comunicação ela trabalha muito mais pelo reputacional, pela imagem positiva, mas se a empresa não tem uma imagem positiva, ela não está bem posicionada, ela não tem uma boa reputação, ela não vai conseguir caminhar com um lado de negócios, né? Ela não vai conseguir crescer, ela não vai conseguir conquistar público. Isso, então, ela está diretamente ligada, mas não é algo que você consegue de fato mensurar, é um pouco mais difícil de mensurar. Algumas Uhum. empresas conseguem entender isso e outras já sentem um pouco mais dificuldade, né, de entender a comunicação como uma estratégia do negócio. Mas eu vejo assim que melhorou já muito, o mercado entende muito mais. Eu acho que na pandemia também ficou muito aquela coisa, a dúvida, né? Será que na comunicação você vai ser a primeira a ser cortada? E a gente viu que não, o contrário, muitas empresas acabaram apostando em duas frentes, né? A transformação digital, que foi inegável, todo mundo teve que, quem não estava ainda na transformação digital, teve que se transformar e em busca de tecnologia e de inovação para manter os negócios, e comunicação, porque nunca precisou tanto comunicar, né? Nunca as empresas precisaram tanto se comunicar e mostrar o seu valor ali para um público. Então, eu acho que cada vez mais caminha para a comunicação ser um business assim dentro da empresa que realmente influencia os negócios. Sim. O agravante ainda da pandemia é que justamente precisava se comunicar, e principalmente digitalmente, porque não tinha ninguém na rua, né? Então a pessoa não estava vendo o que que a empresa estava fazendo ali e tal, porque muita Exatamente, dela, né? Grande parte estava dentro de casa, então precisava ser comunicado, se tivesse acontecendo algo ruim ou positivo, né? exatamente. Para mostrar. E essa comunicação digital, né, que já Sim. era forte, teve que ficar mais ainda, né? As Uhum. empresas tiveram que se reinventar totalmente, fazer essa comunicação totalmente digital, buscar meios, né? Quem não estava no Instagram, quem não estava nas plataformas, teve que ir. Quem não estava fazendo negócios pelo WhatsApp, teve que ir para lá. Então, assim, a coisa meio que caminhou junto ali, né? Essa Uhum. transformação digital junto com a comunicação, acho que ficou mais evidente da importância. Alguns setores tiveram um pouco mais de dificuldade, né? Porque tinham ou talvez tenham ainda uma certa resistência quanto ao digital, quanto à comunicação como um todo, e outros já estavam mais no caminho, né? Mais Sim, encaminhados nesse sentido. E a questão que você falou também da comunicação ter crescido na pandemia, não à toa, boa parte das agências cresceu, assim, o número de clientes e tal, nesse período, né? Porque foi mais sim. necessário mais do que nunca comunicar mesmo o que está sendo Exatamente, feito, né? exatamente, assim, a gente viu uma crescente mesmo, assim, mais clientes em agências, outros canais também sendo criados, muito podcasts, porque as pessoas realmente estavam em casa, precisavam, né, se entreter. A gente viu um grande boom de oportunidades em entretenimento digital, né, com as lives, Os isso tudo, streamings, né? os Que eles falam, streamings, então, assim, isso tudo é comunicação, né? Uhum, Claro, fomentou alguns setores fomentaram nesse período, outros passaram por grandes crises, mas a gente viu realmente a importância da comunicação ainda mais forte, né, para manter boa reputação, boa imagem, passar mensagens positivas, né, fidelizar cliente, conquistar novos clientes, tudo isso foi necessário para que as empresas sobrevivessem também, né?
Sim. Eu quero entrar num outro ponto aqui. Você falou brevemente da parte da assessoria de imprensa, até do, enfim, do relacionamento com o jornalista. Dentro do seu período aí também de carreira, como que você enxerga essa relação aí do profissional de RP ou quem está na assessoria de imprensa, enfim, na assessoria de comunicação, com o jornalista ou com a jornalista? Por exemplo, o acesso ficou mais fácil por causa do digital ou por algum outro motivo ficou mais complicado? Como é que é isso? Olha, essa relação, assim, sempre. A relação assessor-jornalista sempre foi, assim, uma coisa, assim, uma tese, né? É. Mas, assim, no geral, eu acho que. Acho que os próprios jornalistas também. Eu acho que essa relação melhorou, assim, que eu acho que o próprio jornalista que está do lado do balcão, da redação mesmo, ele passou a entender mais o assessor, até porque ele também precisa, é uma relação de ganha-ganha, né? É uma Uhum. troca. Quando o jornalista ele entende que ele precisa desse profissional, desse assessor que está do outro lado, que ele é uma ponte, ele é um facilitador, a coisa flui mais. Então, assim, tem jornalista que ele sabe dessa importância, ele atende bem. Por outro lado, assim, você tem outros que estão num dia a dia, assim, completamente insano ali de redação, que a gente entende que às vezes o cara também recebe ali 1000 ligações, né? 1000 mensagens, ele não consegue dar uma atenção. Mas eu acho até que por conta de uma certa mudança do mercado, né? Muitas redações foram reduzidas, né? Nos últimos tempos, a gente viu muitos cortes em grandes editoras. E aí esses jornalistas que estavam do outro lado passaram para as agências, né? Hoje as agências elas têm mix de profissionais, né? São profissionais de RP, são jornalistas, publicitários, então profissionais de comunicação, marketing. Então a gente tem múltiplos profissionais ali de formação. Então muitos jornalistas que eram de redações tiveram que ir para assessorias ou conhecem amigos, colegas que foram para assessoria, ou tem uma esposa, um marido, enfim, que foi para assessoria, então acabou tendo essa empatia maior, eu acho, e a relação melhorou. Relação hoje, basicamente, é o WhatsApp, né, que veio para ficar, então eu acho que também é um ponto que ajuda ali, porque o jornalista olha quando ele quer, a mensagem, o cara recebe muito follow, né, o famoso follow-up ali dos assessores. Imagina, antes os caras agora nem estão mais, a maioria nem estão mais em redação, né? Tá todo mundo trabalhando de casa. Então, o jornalista nem tem mais ali o telefone fixo que fica tocando o dia inteiro. É bombardeado mais na mensagem do WhatsApp, mas aí ele responde quando ele pode, quando tem um tempinho, né? No tempo dele. Então, eu acho que melhorou, assim. Eu acho que a relação melhorou de uns tempos para cá, pelo menos é o que a gente enxerga, assim, é que, é claro, sempre tem as dificuldades, né? Eu acho que também a questão de ter a boa relação é muito do profissional que está na agência entender uma pauta e ser assertivo no seu follow, porque se isso também vai corromper uma relação com um jornalista, se você fica fazendo ali um contato direto com um jornalista e só oferecendo pauta que não tem nada a ver, essa relação não vai ser boa. Porque o jornalista já vai olhar o seu contato e falar, putz, lá vem de novo, sabe? Essa pessoa não entendeu ainda o que eu faço. Então, acho que são variáveis, assim, não dá muito para colocar tudo numa caixinha, tipo, a relação é boa e não é. Ela é boa se você também souber fazer o seu contato, ser um contato assertivo, entender aquela pauta que você está oferecendo para um jornalista, tem apelo, tem a ver com aquele veículo, tem a ver com aquele leitor, né? Porque muitas vezes é isso que estraga a relação. Então, acho que o lado do assessor, o assessor ele também tem que olhar muito por esse lado, assim, de entender que o jornalista ele também está sendo bombardeado e tem que ser assertivo ali no contato que faz, porque claro, obviamente que ele vai levar isso em consideração na hora de vender uma pauta ali na redação, né? Então, eu acho que essa boa relação, ela depende de vários pontos, né? Você conhecer muito bem os jornalistas, conhecer muito bem os veículos, a pauta que você vai oferecer, ela ter sintonia realmente com aquele veículo, porque senão realmente a relação não vai ser boa, né? Não vai ter relação boa que sustente se você não for assertivo com a sua pauta. Que também é a questão, acho que ficava, ou talvez fique até um certo ponto ainda hoje, também a questão de ego, né? Então, tipo, o assessor, enfim, acaba não tendo um contato, um relacionamento, uma qualidade de relacionamento muito bom com o jornalista, porque o assessor queria estar lá na redação, ou o jornalista, enfim,
também não se esforça tanto para entender o lado do assessor na questão que está vendendo a pauta. Mas eu, enfim, concordo contigo, né, nesse sentido de que a troca também de formações dentro da área de RP ou de assessoria e tal, ou em agência, tendo pessoas de formações de várias áreas, né, como marketing, publicidade, RP, jornalismo, a gente falou, deve facilitar. E por ter pessoas próximas também, né, esse contato com o jornalista e vice-versa, né, de entender o outro lado. E enfim, esse ponto que eu nem tinha pensado, eu achei bastante interessante você ter trazido, na questão do WhatsApp, né? Então, se o jornalista não quiser responder e tal, fica lá de boa, né? Antes era um pouco para ser mais obrigado, né? Porque tocava o telefone, se não atender, ia ficar tocando ali, né? E a redação tá ouvindo e tal. Exato, e muitas vezes o cara atende uma hora que ele nem tá podendo falar, assim... Sim. A gente conhece casos, né, de jornalista que praticamente desligou o telefone na cara do assessor. Faz parte, assim, não deveria, mas faz parte porque o cara tá ali na correria. Hoje responde ali quando ele quiser, quando ele tiver um tempo. Às vezes a pessoa tá super focada, também tem muita pressão do outro lado, né? Eu acho que o profissional de comunicação, ele tem que entender muito, assim, os lados, né? Tem que ser um profissional versátil. A gente tá falando de perfil, né, de profissional. Então, tem que ser um profissional que tem essa versatilidade, essa flexibilidade de entender lados, né? O profissional de comunicação, ele está ali para entender os seus públicos. Numa agência, você tem o seu cliente, que ele tem uma determinada necessidade, né? E você tem a pressão do cliente, porque muitas vezes ele quer emplacar um tema, uma entrevista, alguma coisa assim. Só que, por um outro lado, você tem um jornalista, que ele tem os interesses dele e ele tem as demandas dele e a pressão dele. Ele está sendo pressionado. As redações estão muito enxutas, né? Às vezes o cara está ali cobrindo diversos assuntos, várias editorias, com tempo, né, para entregar, ele não tem muito tempo para apuração, ele tem que fazer um texto muito rápido, colocar no ar. Então, você tem que entender todos os lados, assim, entender o melhor timing de fazer uma ligação, saber que você não vai ligar num fechamento de um jornal, porque você vai atrapalhar. Então, tudo isso muda e faz toda a diferença. Se você for uma pessoa parceira e que tem esse tipo de noção, assim, de senso, de o horário melhor para ligar, a boa pauta para oferecer, você vai ter uma boa relação com o jornalista. E eu acho que na nossa profissão, assim, principalmente quem trabalha em agência, especialmente, relacionamento é tudo, assim, e tá muito ligado com essa questão que a gente está conversando, né? De a relação mudou, melhorou. Isso vai muito do relacionamento que você constrói ao longo da vida. E relacionamento de um profissional é seu. É o que eu sempre falo, assim, para quem trabalha comigo. O relacionamento é seu. Você vai sair dessa agência hoje, você vai para outra agência, o seu relacionamento com a imprensa, com os jornalistas, com influenciadores, é seu. Você vai levar para onde você for. Seu nome ali, né? É o seu nome, e a sua relação com eles. Então, assim, construa muito bem uma relação, né? Saiba com quem você está conversando. Construa relações realmente, assim, que tenham a ver, converse com o jornalista. Então, assim, é muito importante esse ponto do relacionamento. Tem muita gente que começa hoje na área, ninguém gosta de fazer follow-up, que é essa coisa de ficar ligando, né, para jornalista, oferecer pauta. Só que isso é importante, você entende, você troca ideia, você conversa, vê se aquilo tá adequado, não tá. E relacionamento é uma coisa que você leva, assim, você pode estar em qualquer agência, você pode trabalhar sozinho, você pode migrar para qualquer agência que você for, o relacionamento é seu. Se você tem bons relacionamentos, bons contatos, você vai conseguir fazer um trabalho bom onde quer que você esteja. Legal. E eu quero trazer, você falou de entender lados, né? E então, o relacionamento, assim, do profissional de assessoria ou de agência com o cliente, né? Que também é um desafio de lidar, de entender o lado do cliente, assim, o que ele quer que seja comunicado de certa forma, ou mostrar para ele também que a comunicação é importante, dependendo da resistência que ele tem quanto a isso. E também você também passou por diversos setores, né? Então, o que você pode dizer nesse sentido de, por ter passado por mais de um setor, com certeza, e lidando com clientes, essa relação cliente e agência, assim? Assim, acho que depende muito do cliente. Assim, tem cliente, às vezes, que é empresa grande, e aí você acha que vai ser, né? Você fala, pô, empresa grande, tem departamentos estruturados, vai ser ótimo. E aí, às vezes, você encontra gargalos dentro justamente por ser grande, muito processo, né? Eu já trabalhei com clientes que tinham assim, muito processo, você não conseguia fazer nada sem determinadas aprovações. Tem outros clientes que já flui melhor. Acho que depende muito. Se tem cliente que tem interface de comunicação e marketing, tem outros que não tem. Você tem que falar direto com o RI, ou tem que falar direto com um profissional de outra área.
Então, acho que depende muito, assim, eu já trabalhei com clientes de diversos setores mesmo, diversos segmentos, tecnologia, duas rodas, farmacêutica, tudo que você imaginar, assim, Uhum. eu já atendi, mas eu acho que depende muito da empresa e de como que a empresa também enxerga a comunicação, né? De certa forma, até com clientes, você também pode fazer um estilo de follow-up na questão de mostrar que você está ali como uma pessoa, né, como profissional, como um setor ali de comunicação, que está lá para ajudar mesmo, né? E Sim. informar o público dele o que é de interesse do público, enfim, o que está acontecendo lá dentro, né? E às vezes mostrar isso também é um desafio, dependendo do cliente com que você lida ou o setor que você tá. Não só com o jornalista que a gente estava debatendo, né? Então, eu achei muito legal você ter trazido esse ponto de entender os lados, né? Como profissional da comunicação, a gente precisa entender os lados para construir um relacionamento melhor, uma qualidade de trabalho melhor também, né? Em Sim. todos os sentidos e sempre desenvolver no sentido positivo e não, né, regredir isso tudo. Não, com certeza. Com o cliente é um desafio, porque às vezes o cliente também tem necessidades e interesses que às vezes não é o interesse ali externo, né, de um jornalista ou de um influenciador. Às vezes aquilo é muito mais bacana para ele comunicar internamente, para um funcionário. Então, o profissional de comunicação, ele tem muito esse papel também de consultoria para o cliente, mostrar Fazer o filtro e fazer o tudo. filtro, mostrar isso aqui é legal para você comunicar em rede social, isso aqui é legal para comunicar para o público interno, para os funcionários, mas para a imprensa já não é notícia. Então a gente sempre tem que direcionar de fato e mostrar como é que aquilo pode ser comunicado, de que forma. Então a gente tem muito esse papel de consultoria, né? Eu enxergo a comunicação muito como uma consultoria, porque muitas vezes o cliente está ali do outro lado também com uma ideia ou com uma necessidade, ele não sabe muito bem o caminho, né? Então, o profissional de comunicação, ele tem esse papel realmente de direcionar. E aí também, essa relação com o cliente vai melhorando a partir do momento que você vai mostrando que você tem o conhecimento, que você sabe né, aquilo que tem a ver comunicar, para que público, de que forma, e aí a coisa vai melhorando, assim, né? E cada função que a gente faz não é por acaso, sempre tem um motivo, uma pesquisa e tal. Exatamente, exatamente. Até pegando isso como que eu acabei de falar, eu queria que você contasse um pouco como funciona a parte de planejamento, enfim, planejamento estratégico, assim, de comunicação com os clientes. Na questão do processo, assim, não precisa também ir na minúcia de contar, enfim, mas na questão desde a abordagem com o cliente, a conversa, a reunião em equipe interna da agência, para poder bolar um planejamento e tal, passo a passo, etapa e mostrar, sabe, até desenvolver mesmo, colocar em execução. Assim, o processo de planejamento, ele exige assim, tem alguns pontos básicos, né? Você entender cenário, entender o desafio do cliente. Qual que é o desafio que você quer comunicar? Qual que é o desafio desse cliente? O desafio, Uhum, às vezes, mesmo de negócio, para você também fazer o seu objetivo de comunicação, ele tem que estar atrelado com o desafio do cliente, uhum. né? Um bom briefing, né? A agência tem que sempre fazer um bom briefing. Não adianta, às vezes, nem o cliente sabe passar exatamente o que ele quer comunicar, de que forma, então tem que fazer um bom briefing para você ser assertivo também no seu planejamento, na sua estratégia, no que você vai colocar de sugestões, né? E esse bom briefing depende muito da conversa com o cliente, né? Então, por mais que ele não Exatamente. consiga, você tem que fazer a pergunta, fazer alguns Fazer comentários para ver as se. perguntas certas ali, puxar mesmo do cliente, entender o que ele quer, qual que é o desafio. Muitas vezes nessa conversa você vai descobrir outras coisas. Às vezes o cliente nem tem uma necessidade de comunicação, ele tem um outro tipo de necessidade. Uhum. Então, um bom briefing, assim, ele é essencial para um planejamento, né? E aí depois você vai é, vendo as análises de cenário, enfim, qual que é a melhor estratégia para comunicar, sempre avaliando um momento, não existe assim plano de comunicação que é de prateleira, né? Que você vai Hum. pegar, é isso aqui, vou fazer desse jeito, da mesma forma. Não, cada ação vai exigir um tipo de planejamento, uma determinada ação. Então, de forma bem resumida, eu diria isso, assim, que um bom briefing, parte tudo de um bom briefing para você conseguir entender as necessidades do cliente de negócios e de comunicação, que ela tem que estar atrelada, né? E tem que mostrar, acho que para todos os lados também, que vão ser necessários ajustes, né? Até um ponto que eu conversei, acho que foi com a Débora, no episódio lá com ela, que um planejamento também tem, de certa forma, tem um plano B, C e D, porque
É como você falou, não tem um modelinho ali e tal, que Exatamente. independentemente do cliente, do setor dela ou do momento, não, isso aqui vai dar para aplicar 100%, 90% Sim, dele. Não, né? As coisas estão em constante movimento e mudança, então ajustes de percurso serão necessários, né? com certeza. Então, Ajustar a rota é essencial, né? aí precisa fazer essas novas conversas com o cliente, com a equipe interna, né, e tal, para Isso. poder fazer isso e manter aquele objetivo ainda como algo alcançável, né? Sim, exatamente. E eu falo que sempre é interessante. Não adianta querer fazer um planejamento do nada, assim, um planejamento do ano. Você tem que conversar com o cliente, assim, que você tem de objetivo de negócio Uhum, para o ano? O que você quer esse ano? Né? Qual que é o seu objetivo principal no negócio? uhum. Onde Onde você quer onde chegar? você quer chegar, onde você vai mirar? Porque em cima disso você vai desenvolver um planejamento. Uhum, Claro que em várias frentes, né? Às vezes você vai ali mais num. Você vai desenvolver vários pilares ali de comunicação para fazer um colchão de reputacional, né? Em várias frentes. Hoje em dia a gente tem que sempre pensar não só ali na parte comercial, mas como eu comentei, né, a parte de diversidade, inclusão, marca empregadora, ESG, assim, você tem que pensar em várias frentes que vai, de fato, tornar uma comunicação positiva, que vai fazer uma áurea positiva ali para aquele cliente. Mas você sempre tem que estar muito atrelado com o objetivo de negócio do cliente, porque às vezes ele tem um objetivo e você está mirando a sua comunicação para o outro lado. Então, você está super legal a sua comunicação, mas não está atendendo o objetivo de negócio do cliente, né? Às vezes ele quer. E ele fala, eu quero esse ano, eu vou mirar no consumidor final. E aí você está fazendo uma comunicação para o B2B, sabe? Assim, uhum. não vai dar certo, né? Você pode ter o melhor resultado. O cliente fala, putz, mas não chegou no meu alvo, não chegou em quem eu queria. Uhum. Então, essas conversas são super importantes. Quando você deve ter lidado aí na correr da sua carreira com momentos de crise de certos clientes, qual que é... Eu imagino que, sim, tenha muitas dificuldades num cenário como esse, mas qual que é o maior desafio, a maior dificuldade quando um cliente está passando por um momento de crise? Seja ele chegando com primeira abordagem, ó, precisando da agência aqui e tal, de vocês, porque a gente está num momento de crise, ou já tendo o cliente, né, e isso acaba acontecendo em um determinado momento. É a questão, por exemplo, da pressa, talvez, ou a questão da conversa mesmo. E... Olha, esse é um assunto interessante com muitos cases, né? Aham. Eu acho assim, que o principal é saber. As empresas elas precisam entender que nenhuma empresa está ilesa à crise, né? A crise ela pode acontecer em qualquer empresa, de qualquer setor. Claro que tem setores que são muito mais vulneráveis à crise, né? Mas assim, ninguém passa batido por uma crise, né? Desde Uhum. de um bar ali que de repente teve um ruído, né? A gente já viu, né? Eu tô falando um Sim, bar que sim. isso já aconteceu, de repente, uma briga do garçom que falou tal coisa pro... E isso existe, né? Ninguém passa. E hoje em dia, com rede social, isso Tá muito mais potencializa, exposto, assim, né, e muito tal. mais exposto. Então, as empresas precisam entender que elas estão vulneráveis, expostas à crise. Você não consegue evitar crise, mas você consegue se preparar para uma eventual crise. Então, acho que o mais importante assim é você estar preparado, pensar em cenários que o seu setor, a empresa que você trabalha ou que você atende, né, no caso de uma agência, quais são os focos de crise que eu posso ter com essa empresa? E se eu tiver uma crise com essa numa determinada crise, o que Uhum. eu vou fazer? Assim, qual que é o meu plano A, B, C? Se você já tiver isso meio estruturado, você não vai ter ali, mais uma vez, algo de prateleira. Mas se você já tiver estruturado, saber quem são as pessoas que você vai acionar, de que forma você vai fazer um primeiro comunicado, já é assim um meio caminho andado. Mas crise, no geral, você precisa ter rapidez, assim, para apuração, claro, Uhum. apuração interna do que está acontecendo, dar satisfação para o público e pensar muito bem o que você comunica, né? Hoje em dia também tem inúmeros casos assim de empresas que às vezes quer comunicar de forma rápida, mas comunica errado, né? Faz ali um posicionamento, e aí aquilo vai virando uma bola de neve, faz um primeiro posicionamento rápido, e aí comunicou mal, depois vem tentar consertar, se desculpa, e aquilo vai virando uma coisa assim e vira um fiasco total. Fica cada vez mais difícil reparar o que tá. Fica difícil reparar, e assim, o primeiro comunicado é aquele que vai grudar e que as pessoas vão Sim. lembrar, entendeu? Então, assim, acho que o principal para qualquer empresa, é entender que ela pode ter uma crise, né? Ter essa consciência de que ela pode ter uma crise. Que tipos de crise, né? Você está falando Uhum. de uma indústria, né? Você pode ter
fogo na fábrica, incidentes, acidentes com pessoas, enfim, Principalmente N, né? certas indústrias que têm comunidade em volta, então Exatamente, você pode ter impacto ambiental e impacto tal. ambiental, varejo, você tem inúmeros, né? Inúmeros casos que podem virar É muita crises, coisa. né? Então, assim, é muita coisa. Então, depende muito do setor, do negócio, mas toda empresa tem um foco de crise. É importante você ter essa ciência, é, treinar muito o pessoal também, porque tem crises que você consegue evitar com muito treinamento, minimizando, né, tudo que for ao alcance, em questão de segurança, por exemplo, em questão de abordagem, né, abordagem com o cliente, mas sabendo que você pode vir a ter uma crise. Então, o que você faz, né, nesse momento de crise? Tem que estar Uhum. preparado para saber os caminhos no momento de crise, para não sair todo mundo naquele desespero, tipo, e agora o que eu faço? E aí vira aquela coisa, né? Soltar É, aquele até que os pensadores cometem muito esse erro, né? E o pessoal comenta muito. quem me conhece sabe, né? Exatamente. Me desculpa, mas quem me conhece sabe. É, Aí, tipo, putz, aí desculpa quem se vira. sentiu ofendido, né? Quem sentiu, Quem me conhece talvez tenha sabe. ofendido. Aí vira uma bola de neve realmente quando chega nesse Exatamente. caso, né? Enfim, em grande parte desses acontecimentos de crise tem que fazer a parte de reconhecer o erro, né? Se o erro for provado também que é de tal empresa, enfim, para aí depois dar os passos seguintes, né? Isso. E a crise, ela tá afetando, como você bem colocou aqui, assim, a crise, ela é inerente às empresas e às pessoas que agora, né, o influenciador, ele é Sim, é uma empresa é uma também. Muita gente empresa, é exatamente, CNPJ, é um né? CNPJ. Então, entender que a própria pessoa ali, o influenciador, ele tá bastante exposto a uma crise, né? Não é pegar, tipo, fazer uma selfie ou fazer um vídeo e já, não, Exatamente. conversa aí com as pessoas do seu círculo. Se tiver assessoria, principalmente, na conversa com a assessoria, Exato. para depois soltar uma mensagem muito mais condizente com aquilo que Uhum. está acontecendo, né? Sim. E não qualquer coisa por tabela, né? A comunicação por tabela que a gente falou não pode ser feita assim, né? Aham. E o outro ponto que eu queria abordar contigo, né, dentro da sua experiência, obviamente, aqui na comunicação, qual que é o maior desafio, assim, dentro... Você falou da questão do briefing, né, que o planejamento começa por um bom briefing e tal. Um desafio na questão que você vê até hoje, dentro de agências, assim, como um todo, na parte do planejamento de comunicação, enfim, qualquer parte desse processo como um todo, e que você tenta aplicar para você no dia a dia para melhorar isso. Ou, enfim, pode falar sobre algo específico, se tiver um desafio mesmo, ou pode falar de forma geral o que você faz no seu dia a dia para sempre estar em constante evolução, assim, dentro do setor. Olha, o que eu aplico para mim e recomendo sempre é você se atualizar, né? Tá sempre atualizado e antenado com os movimentos da sociedade e com as novas ferramentas, entender para onde a sociedade está caminhando e tá sempre em constante atualização, assim, seja e atualização não quer só dizer, fazer curso, um curso formal, eu digo assim, uma pós, é óbvio que isso tudo é essencial, é ótimo Uhum. e, e cada profissional aplica ali, faz aquilo que bem entender que vai agregar na sua profissão e tal. Mas a atualização, ela tá no dia a dia, né? Tá em você tá acompanhando o noticiário, fazer curso online, sabe? Tem, assim, várias formas de você se atualizar o tempo todo. Então, no meu dia a dia, o que eu procuro sempre é estar atualizada, né, dessas várias formas, não só com cursos formais, assim, mas atualizada no dia a dia, consumindo notícias, entendendo, né, os movimentos, entendendo o que tá sendo debatido no momento, porque isso tudo influencia na sua comunicação, no seu planejamento, né? Por que aquilo está em alta, né? Enfim, como que eu posso usar aquilo a meu favor, dependendo, né, se for aplicável, pertinente para o cliente que você tem em questão, Sim. né? Não é tipo, é que muita gente, tendo a comunicação até fora, tem um preconceito, né? Surge uma coisa ali, aí é vendido uma certa imagem, vamos pegar aqui o TikTok. Aí, tipo, a pessoa já descarta, não estuda, não vê aquilo Uhum. como uma oportunidade de conhecer ou aplicar aquilo dentro da profissão, principalmente na área que a gente está, né? Que qualquer coisa ou tecnologia, principalmente na parte digital, talvez seja aplicável para o cliente que a gente está lidando, né? E antes, você precisa primeiro verificar, não sem olhar, então parece que sei lá,
descartar, né? Criar uma imagem ruim já porque alguém falou isso ruim, né? Dessa coisa, do aplicativo que no caso do TikTok, e você descartar. Precisa ser feito esse estudo, né? Observar o Claro, que está ao seu redor, né? exatamente. Você pode não ser um usuário do TikTok, mas Sim. você tem que Ou nem um entender, influenciador TikTok, ou mas nem precisa influenciador, mas entender. você precisa entender que essa plataforma existe, tem várias pessoas lá, muitas vezes vai ter um potencial de um cliente, né, do seu cliente na agência, que vai precisar fazer alguma ação ali nessa plataforma, né? É uma plataforma que você usa, mas você precisa estar antenado, você precisa consumir diversos tipos de conteúdo. Tem influenciador que você vai seguir que você nem é o tipo de conteúdo que você gostaria de estar seguindo, mas de vez em quando você precisa entender quem são esses influenciadores que estão de fato influenciando uma geração, né? Então, às vezes não é o tipo de conteúdo pessoalmente que você iria consumir, mas você precisa estar antenado. E antenado também nos movimentos, né? Tempo atrás teve toda essa história do metaverso, tal, muito cliente procurando, metaverso, tal. Você precisa minimamente ter o conhecimento, saber o que está sendo, né? Porque vira uma euforia também no mercado, vira uma euforia dos clientes, aí querem fazer. É claro que você tem que ter o conhecimento para, no mínimo, falar, vai esperar um pouco, né? Tá se consolidando, ou não, vamos apostar. Às vezes você tem um cliente que é bem disruptivo, quer fazer alguma coisa. Então, assim, você precisa estar antenado, né? Chat GPT, assim, tem muita coisa que vai surgindo o tempo todo. Há um tempo atrás teve aquela plataforma de áudio lá, que era só de áudio, que virou um boom também. Todos os clientes queriam entrar na plataforma. Hoje em dia já tá mais, né? Já deu uma caída ali. Então, assim, vão ter coisas que vão surgir o tempo todo. Vai surgir, vai desaparecer. Tem outras redes sociais surgindo o tempo todo. Então, assim, você precisa estar antenado no que o movimento, né? O movimento não só de temas da sociedade, que estão em voga na sociedade, como feminismo, diversidade, não sei o quê, mas você precisa também estar muito antenado nesses movimentos de novas plataformas, novas tecnologias, né? Que o cliente realmente vira uma euforia, às vezes, ali, muitas vezes, para querer fazer algo. E aí você precisa minimamente tá bem antenado e saber do que tá, né? Até para você orientar muito bem o seu cliente. Legal. Eu quero voltar um pouco de novo aqui na parte do planejamento estratégico. O que um bom planejamento estratégico você acha que tem que ter assim para um cliente? Não precisa, né, não ser um checklist, sempre tem que ter tudo isso e já está bem. Como a gente falou, precisa ser feito ajuste de percurso, né? Você falou do bom briefing. O que mais que você tem? É a questão de mostrar, ver o estudo de público-alvo, a questão dos canais que podem ser utilizados. O que mais que você pode acrescentar nesse sentido? Além de um bom briefing, uma boa análise de cenário, você precisa ter uma boa parte, um objetivo bem claro definido, estratégia definida e depois um plano tático, né? Tudo assim, acho que eu resumiria nesses pontos. Assim, você tem um bom briefing, uma boa análise de mercado ali, de cenário, né? Para ter uma contextualização, um bom objetivo ali, o objetivo certeiro, que é o que você quer com esse plano, a sua estratégia, que é como você vai chegar nesse objetivo, e aí depois você desdobra para um planejamento tático, que são as ações que você vai ali no dia a dia, que vão estar ligadas ao seu objetivo, assim, num resumo seria isso, mas claro que você precisa, dentro de tudo isso, né, de estratégia, de tático, você vai mapear os melhores canais, né, se você vai falar com influenciador, que tipo de influenciador, se você vai fazer ação paga, se você vai fazer ação orgânica, se você vai atuar em várias frentes, porque muitas vezes é isso, né? Hoje um mix também. É um mix, como eu te falei, hoje agência não é só assessoria de imprensa, é uma agência 360. Muitas vezes você precisa, o seu planejamento precisa contemplar várias frentes, né? A frente de orgânico mesmo, ali, de relacionamento com imprensa, com mídia. Muitas vezes você vai colocar também junto um planejamento que ele vai incluir mídia paga, porque ela é importante, e mídia paga em vários sentidos, né? Às vezes você vai ter anúncios, às vezes você vai ter mídia paga para impulsionar um determinado conteúdo em rede social. Então, assim, e aí, às vezes você vai para influenciador, dependendo do cliente que você tem, e aí às vezes influenciador orgânico também, às vezes influenciador pago. Então, você precisa contemplar várias frentes para conseguir atingir esse objetivo. Então, acho que é importante você ter essa visão 360 num planejamento estratégico, que contemple várias frentes. Assim, hoje não dá para você só ir para um planejamento e falar, vou fazer só relacionamento com a imprensa. Não, você tem que ter um olhar, assim, 360 e entender que a comunicação, ela se complementa, né? A gente fala assim, não, eu só trabalho com orgânico, só assessoria de imprensa. Não. Muitas vezes a parte paga, o anúncio,
ele vai reforçar. Às vezes você tem caminhos, você tem branded content, você tem uma série de outras ferramentas que ela vai ajudar a passar a sua mensagem-chave da forma que você precisa passar em determinado momento. Então, um bom planejamento estratégico, ele olha para tudo isso. E mesmo que você não coloque, né, num planejamento, não precisa, por um determinado motivo ali, essa estratégia 360, você precisa fazer essa pesquisa, ter esse olhar já na pesquisa, né? Por mais que você possa escolher assim, vai um caminho mais digital, vai um caminho mais offline, ou vai um caminho mais orgânico, vai um caminho mais mídia paga. É bom ter essa pesquisa pelo menos, né? Considerar todos esses lados, né? Sim. Por mais que tenha uma via um pouco mais tomada, mais encaminhada do que uma outra, né? Muitas vezes você vai acabar indo para um arroz com feijão, porque aquela comunicação, aquele cenário, ele pede. Às vezes você vai ser assertivo e falar, não, aqui eu vou com esse direcionamento, mas muitas vezes você precisa contemplar muitas outras frentes de comunicação. E uma outra parte também, que eu imagino que tem, imagino não, mas por estar em agência, é a parte de mensuração de resultados, né, das métricas. Então, para ver, né, tipo, em uma semana, ou em um mês, ou em 3 meses, 6 meses, assim, seja o período que for decidido ali, ser feito esse estudo, essa análise do que como está repercutindo o planejamento que foi feito lá de início, né? Para justamente fazer o que a gente falou lá. Se for necessário os ajustes de percurso ou não, se está caminhando bem, o que a gente pode mudar, o que a gente pode melhorar. Também tem essa parte, né? Você tocou um assunto bem importante. O pré, durante o pós, né? Ali Exatamente, Fábio. Você tocou assim, um assunto bem importante. Assim, numa agência, num atendimento a um cliente, o planejamento, e tem a ver com essa coisa do planejamento que você perguntou, do início, né? De como estruturar um planejamento, mas o que eu vejo que um pecado, assim, às vezes, de muitos atendimentos ou de muitas agências é não fazer esse acompanhamento, né? O planejamento, ele não tá ali, ele não foi feito no começo do ano para depois se apresentar, ser um planejamento bonito ali em PPT que você vai apresentar e depois ele vai ser engavetado. Esse planejamento, ele precisa ser acompanhado, ele precisa ser executado, precisa ser, muitas vezes vai mudar a rota, como você comentou, às vezes o cliente às vezes muda, no meio do caminho ele muda o objetivo dele, muda a estratégia de negócio dele, você tem que mudar o seu planejamento. Mas ele precisa ser acompanhado, ele precisa ser adaptado e tá sempre sendo mensurado, que é o que você comentou, assim, isso tá dando certo, tá funcionando, não tá? E pensando assim muito em métrica, né? Você até perguntou assim, o que mudou de lá para cá e tal. Antigamente, assim, era muito engraçado, porque você mensurava muito assim, uma matéria, né? Tá, beleza, conseguiu uma inserção ali orgânica, né? Não foi mídia paga, conseguiu uma matéria ali via assessoria de imprensa num jornal. Então, era muito comum assim, mensurava ali, centímetro por coluna, tal, isso aqui é equivalência publicitária. Hoje em dia, assim, tem muita gente ainda que faz esse tipo de mensuração, às vezes, para determinados clientes é importante, mas hoje em dia você analisa muitos outros fatores ali para entender se aquilo foi assertivo, né? Se foi bem executado, se atendeu aquele objetivo. Então, assim, você vai avaliar em que canal ele foi publicado, né? Ele atingiu o leitor, quem eu queria, de fato, o público-alvo que eu gostaria. As minhas mensagens-chave estão presentes nesse material, nesse texto. Qual foi o tamanho que eu tive nessa disposição nessa matéria? Então, assim, você faz um outro tipo de análise muito mais qualitativa, né? Reação do público. Exatamente, você teve ali... porque hoje em dia é isso, aí você tem uma matéria, provavelmente aquele veículo vai compartilhar a matéria nas redes sociais dele. Como é que está sendo a repercussão? As pessoas estão gostando? O alcance e tal. Às vezes você não vai conseguir mensurar porque é o resultado ali de um veículo. Mas em rede social, por exemplo, você consegue fazer essa boa mensuração, né? Sobre o seu conteúdo. Esse rastreio, né? De certa forma é um rastreio, né? De identificar ali, por exemplo, o seu público, o seu consumidor. Onde que ele está e como que ele chega e até... ele chegar, enfim, por exemplo, ao site da empresa ou a empresa no local físico para comprar um produto, comprar um serviço, o que também a gente chama um pouco ali de jornada do consumidor, né? E isso, enfim, tem que ser mensurado para fazer, porque está dentro do planejamento, né, que a gente está falando, né? Pode falar. Não, eu ia comentar assim, quando você tem uma estratégia digital, né, por exemplo, com posts, enfim, na sua estratégia digital é muito mais fácil você rastrear, né, e entender que aquele consumidor, ou quando você faz anúncio, né, banner, enfim, você consegue rastrear exatamente que o consumidor veio por aquele anúncio, então foi assertiva, a comunicação e tal. Quando você tem
a parte da agência, da assessoria, com a mídia espontânea, isso já fica muito mais difícil, né? Porque é aquilo que eu comentei lá no começo, assim, de ser algo mais difícil de mensurar, de ser mais intangível, porque muitas vezes a pessoa leu a matéria, leu ali o que saiu num veículo, formou a opinião dela sobre a empresa, mas ela não vai procurar ali, não vai gerar de fato uma venda, ou a pessoa vai chegar ali e falar, eu vi a matéria. Não, ela vai criar uma imagem sobre a empresa, mas ela não vai externalizar muitas vezes que ela está procurando ou que ela está consumindo o produto daquela empresa porque ela está vendo boas ações dessa empresa. Muitas vezes pode acontecer de alguém, tipo, ver essa matéria, igual você falou, né? Fazer nada a respeito sobre aquela empresa, da matéria que ela leu e tal. Mas, sabe, depois de 3, 4 meses, ela ainda tem guardado aquela imagem e tal, e acabou virando consumidor. E como que é pegar isso, né? Tipo, nossa, aquela matéria tem um impacto ali depois. Exatamente. Como que vai mostrar isso? Então, a gente, cliente, essa aqui, não. Porque igual também é difícil acontecer esse caso, a pessoa te contar, né? Contar pra empresa que foi assim. Muitas vezes você tem até algumas ferramentas que você consegue, como, por exemplo, pesquisa, né? Você tem pesquisa de mercado, pesquisa de opinião, para entender como é que o público está enxergando a sua marca, mas você tem que recorrer a esse outro tipo de ferramenta para conseguir mensurar, assim, não vai ser algo que, como num lead, assim, num digital, você consegue exatamente entender o tráfego que teve aquela ação no digital, né? Na imprensa já fica um pouco mais difícil de mensurar. Mas você vai observando por alguns fatores e pesquisa, por exemplo, é uma ferramenta que consegue identificar se as suas ações de comunicação, se elas estão sendo assertivas, né? Se elas estão tendo um bom impacto reputacional. Agora, perguntando um pouco daqui do presente para o futuro, como que você enxerga o profissional aí de PR, que talvez, né, na verdade, na Loures nem é o Digital, né? Como você enxerga esse profissional hoje, né? O que ele tem, você falou que já tem que estar atento, mas o que ele tem que estar mais atento ali, o que ele pode colocar em prática no dia a dia para melhorar a sua rotina? Isso você pode falar baseado no que você já faz no seu dia a dia ou baseado no que você enxerga, né, como se fosse um olhar terceiro, assim, de mercado? Assim, como eu comentei, tem alguns fatores assim que não mudam, né? Então, o profissional ele tem que estar bem atualizado, ele tem que ter um ótimo texto, ter uma boa relação interpessoal. Hoje em dia também não tem como não falar das soft skills, né? Não adianta você ser um profissional habilidoso, com várias... Muito técnico, mas não tem a Muito questão. técnico, mas não tem soft skills, né? E aí porque o profissional de comunicação, ele vai falar vai ter ali interlocução com várias interfaces, seja dentro da empresa, seja com o cliente. Então, precisa ter flexibilidade, e tudo isso está relacionado a essas soft skills. Então, cada vez mais, um profissional também multidisciplinar, como eu expliquei, versátil, né? E versátil. Não adianta ficar preso só na caixinha, eu sou dessa formação. Não, você tem que buscar outras referências, entender que tudo hoje converge, né? O PR offline com o digital. Então, você precisa também buscar cada vez mais conhecimentos de ferramenta digital. Não adianta mais, não tem mais esse profissional totalmente offline, não existe. Né? O profissional digital, e é o caminho, é o que eu enxergo, para onde vai as relações públicas, ela vai para esse caminho. A comunicação está muito digital. Então não adianta falar, putz, eu não sei fazer Twitter, eu não gosto de fazer LinkedIn. Não adianta, você não vai conseguir muito caminhar dentro dessa área, assim. Às vezes você vai até achar um nicho e vai ficar ali. Mas se você quiser expandir e crescer na profissão, você vai ter que se reinventar e saber que hoje a profissão de comunicação ela vai muito além, né? Não dá para você ficar presa ali só é um PR tradicional. Não, você tem que buscar outras fontes, outras referências. E assim, sendo bem prática, como eu comentei, né? Estudar sempre, procurar cursos, línguas também, né? O inglês hoje não tem como, porque as empresas estão cada vez, né? Mas você tem clientes, você está numa agência, hoje você tem um cliente que não tem uma necessidade, que às vezes é do Brasil, mas entra um cliente, às vezes, que vai ter uma interface que fica nos Estados Unidos ou em qualquer outro país, e aí às vezes você perde uma baita oportunidade de atender o cliente porque você não tem uma outra língua.
Então, assim, tem que estudar bastante, né? Uhum. Como qualquer profissão, acho que tá sempre se atualizando e buscando referências. O caso do inglês, por exemplo, que, sei lá, há 10 anos era visto como um diferencial ali no currículo e tal, hoje basicamente é obrigatório em todo lugar. Por mais que você Exatamente. não exerça 95, 96% do tempo, pode acontecer igual você falou, né? Do nada, entre aspas, né? Chega um cliente ali de fora, você tem potencial de aumentar enfim, o FII ali, o tamanho da agência, e aí perde Você perde porque você oportunidade. não tem um profissional ali dentro que tem esse conhecimento, né? E eu Exatamente. achei muito interessante que você trouxe isso aqui do profissional da comunicação, que parece meio óbvio, né? Ah, precisa ter uma boa relação interpessoal e tal, ter boas relações. Mas é um desafio cada vez maior dentro do mundo cada vez mais digital, com a inteligência artificial e tudo mais, você desenvolver esse lado de empatia, de qualidade de relacionamento, né? Exato. Então, isso não pode ficar de lado, né? Por mais que a gente esteja cada vez mais ali no virtual e tal, não pode Isso. esquecer desse lado mais humano, né? Exatamente. E dentro da própria agência, assim, hoje o profissional que trabalha em uma agência de comunicação, ele tem uma vantagem, assim, eu enxergo em relação a profissionais que estão no mercado super bem, tal, numa empresa dentro do corporativo, que é muito essa troca. Você não pode esquecer, porque às vezes o dia a dia também te consome, né? Você está ali no seu dia a dia, fazendo o seu trabalho, está focado. Mas uma agência, ela possibilita trocas. Você tem profissionais atendendo diversos clientes, você tem uma agência que ela é 360, você vai ter várias áreas. Você vai ter uma área de BI, você vai ter uma área que é de mídia, você vai ter uma área de criação, vai ter uma área que às vezes é Arte. de artes, Então. né? Focado em redes sociais ali, mais para um. Então, assim, troca, né? Troca com as pessoas, conversa, chama pro café, mesmo que seja um café virtual, faça treinamento. Às vezes, a maioria das agências hoje, elas possibilitam, mesmo que no virtual, e isso começou muito lá, né? Voltando lá na história da pandemia, os treinamentos e as reuniões. Então, os Workshops e tal. workshops. Então, assim, tudo isso é possibilidade de interação e é possibilidade de conhecimento, que é o que eu comentei. Às vezes, muitas vezes o conhecimento não é só você fazer um curso formal, é você ter essas trocas no dia a dia. E isso está ligado com o relacionamento também interpessoal que você faz dentro da agência. E a agência hoje ela é um hub mesmo de conhecimento e de trocas, né? Por isso que os clientes procuram também agências, porque o cliente ele está esperando isso, ele espera que você vai aportar esse conhecimento que você tem lá dentro, você tem múltiplas empresas, diversas. Às vezes o cliente chega com uma demanda, você nunca nem fez aquilo porque você não é algo novo ali no seu núcleo, Uhum. mas você tem outros clientes dentro da agência que às vezes já fizeram. Uhum. Então, Seja ali dentro ou fora, né? Antes de dentro ou chegar fora, ali. vai trocar, sabe? Conversa, vai atrás. Então, a agência ela tem essa possibilidade assim de você ter muita troca, né? Muita troca de experiência. E essa troca é importante mesmo que, por exemplo, o home office ele é em alta desde a pandemia principalmente. Você não tratar ali a pessoa como se fosse uma caixinha de conversa ali do WhatsApp e tal, como se fosse um aplicativo. Você tratar como ser humano, então avançar, né, nesse relacionamento, mesmo até de equipe, não só com o cliente, com a imprensa, né? Igual você falou, então ir para uma videoconferência e também, ou ir à agência mesmo, né? Em si, de estar ali, tal contato, a troca do café e tal. Enfim, e essa busca nossa, como a gente absorve o conhecimento, não é igual você falando, no curso, algo muito, parece até que individual, né? Ah, você é o professor, você é a professora, você é o conteúdo. Mas você e as outras pessoas, né? O Sim. colega de trabalho, e isso ajuda a gente como profissional e como pessoa, né? Com certeza. E cada vez mais, assim, eu acredito muito nessa gestão humanizada, nessa percepção de que as pessoas têm também peculiaridades, né? Cada pessoa tem um determinado desafio, fortalezas e fraquezas ali dentro né? Todos nós temos, né? Lados que nós precisamos desenvolver e que nós somos muito bons em outros lados também. E aí, numa agência, você consegue pegar o potencial que é melhor de cada um para você conseguir fazer um bom trabalho e desenvolver aquilo que precisa ser desenvolvido junto das pessoas também, né? Então, isso que você comentou de tratar o profissional como uma pessoa, né? E não ser só ali uma caixinha do WhatsApp, ou ser só ali aquela troca muito focada ali no dia a dia e na correria do trabalho, ela faz toda a diferença, com certeza. Às vezes a gente tá lá só falando um com o outro por causa de demanda, né? Por causa da função, enfim, tem que cumprir ali demandas, atividades, mas não pergunta como que a pessoa tá, se ela tá Sabe, bem, se exatamente. ela acordou bem, enfim, porque isso tem impacto na equipe, tem impacto nela, tem impacto
em todo, né, o contexto que tá envolvido, né? Exato. E às vezes dar um passo para trás para dar dois para frente é essencial, né? Então, calma aí, primeiro vamos saber como que você tá, como que você tá. Depois, não, beleza, tudo bem, vamos lá, vamos fazer o planejamento, vamos fazer as atividades para Exato. entregar uma qualidade muito, muito melhor, E né? conhecer as pessoas também, aquilo que elas gostam, que elas fazem. Faz diferença, porque, como eu falei, hoje se converge. Você não é só assim, agora eu sou o profissional de comunicação e agora não, agora eu sou a pessoa física. Sim, Não, é tudo junto e misturado. Então é importante você conhecer as pessoas, o que ela gosta. Às vezes já aconteceu isso comigo, assim, em agência. Tipo, putz, tinha uma pessoa que era muito ligada em cultura pop, aí entra um cliente, nada a ver, assim, que você né, diferente, você não tá muito familiarizado com aquele assunto. Aí você lembra que tem uma pessoa na equipe que gosta muito, que né, que lidaria ela pode melhor. ajudar, ou que ela pode agregar com ideias. Então, você conhecer aquela pessoa, né, aquele profissional para o além do trabalho é essencial, assim. E também torna as relações mais humanizadas, né? As pessoas não são máquinas ali que estão trabalhando no dia a dia, né? Então, tem uma pessoa que está ali por trás e que tem anseios, né? Tem questões e tem potencialidades. O ser humano é complexo, né? Sim, sim, com certeza. Você falou disso ali de as pessoas, os profissionais, os colegas de trabalho que estão ali, tem que lembrar que estão além do trabalho, né? As pessoas são além do trabalho, são pessoas mesmo. Me veio muito à mente uma série até que bombou no ano passado que chama Ruptura, não sei se chegou a assistir, Não. que mostra muito esse lado. É como, de certa forma, uma distopia, né? Uhum. E aí as pessoas que trabalham numa determinada empresa ali, quando elas entram no local da empresa e passam pelo elevador, ela esquece quem ela é na vida, parte pessoal dela, e ela entra só, tipo, eu sou o empregado, então, assim, eu sou funcionário dessa empresa, e ela tá lá para trabalhar, para atingir metas mesmo e tal. Mas ela não sabe, ali dentro, ela tem um negócio da cabeça, ali, do cérebro, da memória, que ela não sabe quem ela é na vida, tipo, se ela tem esposa, se ela não tem, se ela é solteira, se ela mora, sei lá, em qual região, ela só sabe que tá ali para trabalhar e pra cumprir tal meta. Aí quando ela vai embora, aí quando ela desce do elevador, assim, ela volta assim, eu sou tal pessoa com esse nome, e eu sou, enfim, casado, não casado, enfim. E, enfim, só me veio à mente, só quando você falou, porque a gente, é muito importante, né, a gente saber que o colega nosso de trabalho tá ali do lado, é um ser humano, tem esses gostos, tem essa conversa, porque é aproveitável não só para o âmbito profissional como pessoal, né, de desenvolver amigos também, Sim. relações melhores, né. Com certeza. E saber que às vezes nem sempre todo mundo tá no melhor dia, Sim. né? Tem que ter essa empatia, assim, eu acho essencial e para o trabalho fluir bem. E isso está muito ligado aí com as relações interpessoais, né, que a gente comentou. Então, entender o outro e se colocar no lugar do outro, conhecer melhor as pessoas, faz diferença também no trabalho, né? Ela faz diferença no resultado mesmo do trabalho. Então, é essencial, de fato. Se você já tem um carinho, um apreço pelo seu colega do lado, até aumenta a chance da qualidade do trabalho, do relacionamento, da função que você exerce ali de fazer, não, eu gosto dessa pessoa, vou fazer bem mesmo porque ela merece, sei lá. E, enfim, se a pessoa tiver uma coisa, né, tivesse uma resistência, não, ela vence essa barreira e tal, e consegue só agregar. Equipes engajadas, assim, isso aí tem vários estudos, né? Equipes que estão motivadas, engajadas, que são acolhidas, que têm essa boa relação dentro do ambiente de trabalho, elas produzem melhor, né? Não tem, assim, é inegável, né? Que o resultado vai ser melhor. E essa empatia, assim, nas relações de trabalho, a empatia, ela faz toda a diferença quando você pensa em produtividade, relação de trabalho, né? E isso não foge das agências e do nosso dia a dia e da comunicação. Com certeza. Aliás, eu falei sobre a série, fica uma indicação, então, aí, não só pra você, pra quem estiver acompanhando a Ruptura. Ela deu um hypezinho ali no começo do ano passado, foi bem mais ou menos nessa época, entre março e abril. Mas foi muito elogiada também pela crítica, assim, pela qualidade. Mas eu tô propondo, né, tô indicando pela questão da reflexão. Muito né, interessante. da gente tratar os nossos colegas de trabalho além da parte profissional, né? Muito interessante. E aí eu fiquei pensando aqui que é curioso isso, porque assim, a gente também está sendo bombardeado o tempo todo, né? De muita informação e muita coisa que vira o hype do momento, você não consegue acompanhar tudo. Isso gera uma ansiedade na sociedade, que você quer acompanhar tudo que está acontecendo e muitas vezes a gente não consegue. E é isso. E tudo bem também, né? Tudo bem, né? Fazer a pausa. Exatamente. E como essa, né? Deve ter. Foram várias outras séries e acontecimentos e podcasts que bombaram aí e às vezes a gente não consegue acompanhar tudo. Mas tá anotado que eu vou
assistir Ruptura, que eu achei bem interessante a reflexão. Eu até, pelo hype, o preconceito meu na época, eu falei, não. Tá muito bombado, muito na moda, bom, né? muito popzinho, não vou ver. E aí depois uma pessoa bem próxima a mim indicou, falou, não, vale a pena e tal. Aí depois do tempo eu fui assistir depois da metade do ano. E valeu muito a pena, né? Pela reflexão, como eu falei, que a indicação baseada na reflexão que a história propõe, mas pela qualidade também de fotografia, de roteiro, assim, é muito bem feito. Que legal. E vai ter uma segunda temporada também. Eu não sei quando que vai sair. Anotado aqui. E, Lucy, para encerrar, você já deu bastante dica aí, se tiver mais algum, por favor, dê. Pode ser de conteúdo também, a gente falou de série aqui, pode ser de filme, livro. O que você tem ali, sei lá, 2, 3 exemplos principais que você pode dar de indicação, né, de recomendação, principalmente profissional da comunicação, né, quem estiver assistindo, seja na época da faculdade ou entrando no mercado, ou quem já está há um bom tempo, para que agregue ao profissional da comunicação. Acho que depende da área que o profissional está atuando ali, mas você tem os meios, hoje você tem muito fórum, grupos, assim, busque os canais até alternativos. Claro que você tem diversas formas de buscar aí conhecimento e tá sempre inteirado, mas além do conhecimento geral, que você, né, que são as notícias, tá? Muito atualizada, né? Sobre. Não, e tá atualizado aí sobre o que está acontecendo em cultura, em economia, o que está acontecendo no dia a dia, porque isso vai impactar o trabalho. Você tem ali os grupos de comunicação mesmo, né? Então você tem veículos especializados em comunicação, você tem grupos, né? Muitas vezes grupos no próprio LinkedIn. Então procure grupos, fóruns especializados, né? Que são ou então podcasts como esse, que estão direcionados para o profissional da área, que vai trazer outras ideias, que vai trazer pessoas do ramo, da academia, ou que são profissionais que estão atuando. Então, assim, busque canais que falem de comunicação, consuma a comunicação, seja em perfis no Instagram, no LinkedIn, podcasts. Assim, existe hoje um mundo, né? É um mundo de canais e possibilidades que a gente pode ir atrás e consumir informação que vai agregar. Legal. Para encerrar agora mesmo, Heitor, se puder só mostrar o resuminho aí da descrição da Lucy aí na experiência do mercado e também dos hobbies, né? Aqui o destaque. Viagens, música, dança e memes. Eu pago a internet para isso, assim, sabe? Para se divertir também um pouco, não só para trabalhar. Claro, não, isso refresca, né? No dia a dia também é um refresh que você tem para o seu dia a dia, assim, o tal do ócio criativo. Você precisa desse momento, né? Você precisa de um momento de descontração, aquele momento que você não é nada assim. Você tá produzindo toda hora, você não precisa estar produzindo, você tá ali só desopilando. Isso é super importante, assim, no dia a dia, sabe? Essas pausas, dar risada, sabe? Ver o que tá bombando também, porque isso faz parte, né, da nossa comunicação. Muitas vezes a gente descobre até, né, na hora que a gente não tá no trabalho, né? O que tá bombando às vezes. E você vai, às vezes, muitas vezes, dependendo do cliente que você tem, você vai usar esses memes, assim, como oportunidade também para fazer aquela... Vai que rende um post, Exato, você usa ali o que tá no momento, então... É isso, assim, importante. E a curiosidade, música e dança, como que você tá envolvida com música e dança na parte de estudo dessas áreas, de praticar? Não, eu não estudo. Não, eu sou consumida música, assim, tipo, se eu tivesse que escolher um app que eu pagaria, assim, se só pode pagar um app, eu ia pagar o Spotify, assim, pra vida inteira, porque é o que eu consumo muito, não vivo sem música, sou movida a música e dança quando eu posso também, eu gosto. Não só de assistir, como de dançar também, né? Só a parte... Sim, eu tiro essa dúvida, porque algumas pessoas, por exemplo, colocaram já, tipo, a cerveja artesanal e drinks, mas aí, tipo, mas é fazer drinks, é degustar drinks, sabe? Tipo, então a dança também e música me surgiu essa dúvida, por isso que eu tô perguntando pra você, se na questão de você, tipo, também tocar instrumento, não, eu não toco, ou é mais de consumir? Eu não tenho essa... Eu consumo música, eu sou curiosa, eu sou daquela pessoa que vai num show de uma banda que que eu nunca nem ouvi e que eu vou curtir, assim, que eu vou curtir aquele momento e vou falar, putz, gostei, é uma experiência legal e eu gosto muito, assim. E dança quando eu posso, assim, adoro dançar um forrozinho pé de serra, sabe? Então, quando rola, eu gosto bastante.
E viagens, né? Que quem não gosta, né? É o mais viajar, acho que quase que unânime, todo mundo coloca viagem. Aí tudo já nem precisa perguntar, né? Por que tá lá. É difícil alguém que não esteja perto ou não goste muito de ficar viajando. Porque viagem é cultura também, né? Você, mais uma vez, assim, você consegue consumir conhecimento, é experiência, assim, acho que dizem que viagem é a única coisa que você gasta e ainda fica mais rico, né? E é isso mesmo. Legal. E, bom, antes de fazer aqui o encerramento, entre a última tela ali, só para fazer os recados finais também. Vou falar aqui da Quetal Personalizados, que ajudou a gente a produzir as canecas aqui do Community Talks. E também sempre agradecer aí o Magenta, né, o estúdio aqui, o Heitor, que disponibiliza o espaço para a gente poder gravar o podcast. O Tecnosolo foi quem desenvolveu aí o logo da Community Talks e também a vinheta, que entra ali na live. E o Poder do Clique é um projeto que eu tenho com meu irmão sobre desenvolvimento pessoal, que a gente desenvolve de forma mais empírica, assim. Então, quem quiser entrar em qualquer uma dessas contas, e também, o último ali, Apoia-se, né? A plataforma Apoia-se, que para apoiar financeiramente, enfim, de outra forma também, o Community Talks e o podcast, a comunicação, pode entrar lá no link, que tem a campanha, lá tem mais detalhes. Mais uma vez, obrigado, Lucy, por sua presença, por ter aceitado o convite, por ter estado aqui. Obrigada, foi um prazer, adorei o papo. Muito bom. Por ter trazido tudo isso que você trouxe, né? Nossa, enfim, alguns pontos que você trouxe ali, eu falei, nossa, é verdade e tal. E então vou até anotar aqui para não esquecer, assim, como profissional da comunicação e para a vida, né? E é para isso também que o podcast aqui está sendo feito, sabe? Para gerar reflexões novas. Muitos aqui eu já conheço relativamente bem, né? Que estão aqui, mas tô aqui também para conhecer outras coisas que eu não conheço dessas pessoas para levar para a vida, né? Acho que faz parte, enfim, da nossa existência, né? Fazer isso. Muito bom, adorei a iniciativa. Fico muito feliz com iniciativas como essa, que fomentam nosso mercado de comunicação, que colocam em evidência esse profissional, né? O que está sendo debatido no setor. Eu acho que é muito válido e cada vez mais a gente precisa desse tipo de canal e evidenciar, né, a nossa área. Sim. Então, parabéns pela iniciativa, sucesso, adorei. Obrigado. Conte comigo. Eu acho que eu não tinha falado essa parte, né? Eu tinha separado mais perguntas, mas em sendo possível, até falei com algumas pessoas, tendo a parte 2, assim, a gente faz. Mas, enfim, a gente mantém contato e vê se é possível. Principalmente conseguindo a manutenção aqui da existência do podcast, com certeza eu refaço o convite. Muito bom. A gente vai conversando. Valeu mais uma vez, tá bom? Obrigada. E obrigado aí por quem está acompanhando, seja pela live do YouTube ou pelas plataformas de streaming de áudio. E a gente se vê aí ou se ouve no próximo episódio.